capítulo 15, verso 23, em nome de Jesus, que tem como título da palavra as águas amargas. Que diz assim a palavra para o meu e o teu coração nessa tarde. E então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara, o nome daquele lugar. E o povo murmuraram contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e que ele mostrou um galho de árvore, o qual ele lançou sobre as águas, e se tornaram doce. Ali lhe deu estatuto, uma ordenança, e ali os provou, e disse: ouvireis atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dado o nome do Senhor. Inclinou os teus ouvidos aos seus mandamentos, guardando todos os seus estatutos, e nenhum dessas enfermidades porei sobre ti, das que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Glória seja dada ao nome do Senhor. Igreja, eu confesso que eu nunca ministrei nessa passagem, mas aqui a palavra do Senhor, a Bíblia fala aqui que quando o povo estava no deserto, quando Moisés estava com aquele povo no deserto, que tinha saído ali das garras tinha saído ali do Egito, das garras de Faraó, a Bíblia relata que aquele povo estava ali no deserto, né, buscando água para beber. E eu creio pela fé que há muito tempo que estava ali caminhando ali naquele sol quente, e ali estava tudo, a maioria ali daquele povo estava tudo com sede. E ali a Bíblia fala aqui que estava tudo com sede, querendo água. Aí, durante aquele processo qual ele estava ali no deserto, Israel estava ali naquele deserto, a Bíblia não fala, mas eu imagino, eu deduzo pela fé, pelos olhos da fé, que quando o Senhor estava direcionando, conduzindo aquele povo no deserto, em direção àquele rio, né? E ali quando chegaram diante daquele rio, ali a Bíblia fala que o nome daquele rio era Mara. E ali aquelas águas eram amargas. Só que ali aquele povo, quando o Senhor conduzia aquele povo ali no deserto, a maioria daquele povo estava, além de estar com sede, estava tudo doente. E eles não sabiam, eles não imaginavam o porquê do propósito, o porquê que Deus permitia de conduzir eles até aquele rio, até aquele mar, aquelas águas. Eles jamais imaginariam ali que aquela água era amarga, que não tinha condições de beber. E ali quando Israel chegou diante daquele rio ali e tocou, foi beber, foi tocar, né, na água para beber, viu que era amarga. Não tinha como beber aquela água, não tinha como matar a sede. Só que ele não sabia o propósito de Deus ali. Eles não imaginavam o porquê que o Senhor estava conduzindo eles até aquele rio. Eles não imaginavam. A Bíblia fala que aquela água ali era amarga, não tinha condições de beber. Mas por que aquela água era amarga?
porque no fundo daquele rio ali tinha ervas medicinais. O Senhor estava conduzindo Israel para chegar até ali e se beber daquela água para se curarem daquelas enfermidades, porque muitos ali estavam enfermos, muitos ali estavam doentes, mas eles não imaginavam, eles não tinham noção por que Deus está permitindo deles chegar até ali. Muitos, em vez de mais ou menos imaginar de deduzir, eu penso assim, deduz assim, que muitos não pensavam naquele momento ali, mas por que essa água é amarga? Mas por que essa água não dá pra gente tomar? Tem algo diferente aqui. Por que essa água não é doce? E por que o Senhor está nos trazendo diante deste rio, diante dessas águas, se Ele sabe que essas águas aqui não é para matar a sede, que a gente não tem como beber? Mas por que o Senhor está nos trazendo para cá? Algum propósito tem, algum fundamento tem. Muitas das vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. Muitas das vezes Deus nos conduz no caminho. Pode ser um caminho amargo, um caminho de dor. Mas a gente não sabe o que aquilo espera lá na frente. A gente não está imaginando o que está nos guardando, o que o Senhor está nos preparando lá na frente. O caminho ali era um caminho de sede, era um caminho ali de sol quente, era um caminho longo. Mas muitos ali perderam ao milagre, muitos ali perderam a bênção, porque não sabiam o propósito do Senhor, não sabiam o que Deus estava preparando lá na frente. Muitos ali murmuraram. Por que Moisés, quando o Senhor falou assim, Moisés, tu está com um galho na tua mão, tem algo na tua mão, Moisés, toca nessas águas, para que ela se torne doce, para que esse povo, em vez de curarem sua alma, em vez de curar o seu espírito, venha matar a sua sede. Aquelas águas ali era cura para aquele povo que estava enfermo. Aquela água ali era cura para aquele povo que estava enfermo, não só carnalmente, mas espiritualmente, porque a água ela simboliza a purificação do Espírito Santo. Aquele caminho ali era um caminho longo, aquelas águas ali eram um caminho amargo, as águas eram amargas, mas ele não sabia que o milagre estava diante dos olhos dele, e muitos ali perderam o milagre, muitos ali deixaram de receber a bênção por causa da murmuração. E o milagre estava diante dele, estava diante dos olhos dele. A cura carnalmente estava diante deles. E eles perderam a bênção, perderam o milagre por causa da murmuração. E hoje em dia na minha vida não é diferente, a tua vida não é diferente, no povo de Deus hoje não é diferente, porque aqui muitas das vezes a gente perde a bênção, a gente perde o milagre que está diante da nossa frente, o milagre está bem na nossa frente, o Senhor está com a bênção bem na nossa frente, e muitas das vezes a gente perde por causa de uma palavra que sai da nossa boca. Falta de vigilância. Aquele povo perdeu o milagre, deixar de receber a cura por causa das suas palavras que saíram dos seus lábios. E muitas das vezes a gente não vigia com a nossa boca. O Senhor está à porta, assim, o anjo está do teu lado aí, ó, com a bandeja na mão, com o teu milagre pronto para te entregar. Mas sabe por que tu não recebe? Por causa da tua boca que tu não vigia. Murmuração. Aí o anjo leva a tua bênção de volta. Muitas das vezes a gente perde o milagre por causa da gente mesmo. A culpa não está no Senhor, não, a culpa está na gente, porque aquele povo ali perderam, deixaram de receber a cura, o milagre, por causa da murmuração. Preferiram matar a sede carnalmente do que receber o milagre espiritualmente. E hoje em dia é diferente no meio do povo? Não, não é. Porque a palavra do Senhor está falando aqui, olha. Aleluia. O povo, o 24, o povo murmuraram
contra Moisés. Moisés, ele se sentiu tão atormentado por aquele povo. Moisés se sentiu tão desnorteado de tanta gente falar na cabeça dele. Ele ali naquele momento, ele perdeu até o rumo, até a direção do que ele estava fazendo. Por quê? Por causa das pessoas do povo que estava falando na cabeça dele. Aí ali começou todo mundo, foi contra Moisés ali, ó. Moisés era um líder, ele liderava aquele povo, porque o Senhor colocou aquele povo na mão de Moisés, para Moisés liderar. Moisés era um sacerdote, homem de Deus, mas ali o povo começou a pressionar, a questionar: Moisés, você trouxe a gente para o deserto, a gente vai morrer de sede, a gente vai morrer de fome por tua causa, Moisés. O que é que a gente vai beber, Moisés? Moisés ali naquele povo se sentiu ali, ó. Questionaram contra Moisés dizendo: o que bebemos? O que é que a gente vai beber, Moisés? O que é que você tem para nós, para matar a nossa sede? Aí o Senhor viu a aflição do coração de Moisés, o desespero pelaquele povo. Aí o Senhor fala para Moisés, e ele clamou ao Senhor, que ele mostrou um galho. Olha só, galho significa cajado, direção do Senhor, autoridade. Um galho da árvore, o qual lançou nas águas, e as águas se tornaram doce. Aí ali todos beberam daquelas águas para matar sua sede. Aleluia. E ali lhe deu um estatuto, aleluia, e uma ordenança. E ali os provou. E disse o Senhor: ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e se fizeres o que é reto diante dos teus olhos, inclina os teus ouvidos aos teus mandamentos, guardam esse estatuto, que nenhuma dessas enfermidades porei sobre ti. O Senhor sabia que o povo dele estava doente. O Senhor sabia. Só que aqui essa enfermidade aqui, ó, a Bíblia, a palavra do Senhor está falando, quem era que estava com essas enfermidades era Faraó, era o povo do Egito. Então o povo já saiu do Egito doente. O povo já saiu das garras de Faraó doente, enfermo, porque ali eles eram escravos de Faraó. Ali os egípcios escravizavam Israel. Muitos ali estavam trabalhando, sendo escravos de Faraó, doente. Porque ali quando saiu todo para o deserto, não todos, mas a maioria estava todo doente. Eu acredito que de fraqueza, de fome, sede, porque era escravo. Era escravo. Estava tudo doente. Então, quando o Senhor conduziu eles ali no deserto e direcionou Moisés com eles para aquele lugar do milagre, lugar da cura, porque ali as ervas medicinais naquele rio era a cura para aquele povo. O milagre estava diante deles, mas eles não enxergaram. Eles não viram o milagre diante deles, porque o milagre estava lá na frente, a cura estava lá na frente, diante deles, mas eles não viram. Por quê? Porque eles estavam cegos, espiritualmente mortos, eles estavam cegos, eles queriam matar o que? A saída da carne, mas a cura estava ali, não só fisicamente, mas espiritualmente. Estavam cegos. Aí o que aconteceu ali? Foi tudo em cima de Moisés. Quero água, Moisés, me dá de água. A água é limpeza, a água simboliza o Espírito Santo, a purificação, mas aquela água ali era para a cura também, devido àquelas medicinas que estavam no fundo daquele rio ali. E por muitas das vezes ali muitos não receberam o milagre. Por causa do quê? Da murmuração. Aí o Senhor viu, pela sua infinita misericórdia, viu que Moisés estava sem saída ali,
viu aquele povo pressionando, falando na cabeça dele. O que é que o Senhor fez? Moisés, o que tu tem na mão aí, Moisés? O que eu coloquei na tua mão, esse galho aí de uma árvore, Moisés? Toca nessa água aí, Moisés, para matar a sede desse povo. Para matar a sede desse povo carnalmente. Mas ele não sabia que eu estava preparando para eles. Ele não sabia que estava guardando, que eu estava preparando para ele curar a alma dele, o espírito dele, a carne dele, esse povo. Mas esse povo não soube esperar no meu tempo. Ele não soube esperar no meu tempo. A murmuração foi além de tudo. A incredulidade. Então ali ficou, questionou, estacionou. Por quê? Não teve cura. Porque a água se tornou doce. Não teve cura. Matou a sede. Se todos ali tivessem na mesma direção que Moisés estava, na mesma visões que Moisés estava, conduzido, direcionado pelo próprio Deus ali. Ah, meu Deus. Eu fico imaginando a igreja, aleluia. Se todos tivessem a mesma visão que Moisés tenha, o mesmo amor no coração, guardando seus mandamentos, eita, além de matar a sede, além daquele povo matar a sede, ainda ia receber o milagre, ainda ia receber a cura do Senhor, porque o papai estava conduzindo aquele povo ali, era para ser curado, era para receber o milagre, mas ele não imaginava, ele nem sonhava, ele nem, né? Eles perderam a bênção. Perderam o milagre naquele lugar. Por quê? Porque a bênção estava diante deles e perderam. E quantas das vezes o Senhor tem colocado a gente no caminho doloroso, no caminho amargo, no caminho estreito? Porque muitas das vezes a gente está ali passando por uma prova, pela situação tão difícil, o caminho está sendo tão estreito, as pedrejadas está sendo tão estreito, e muitas das vezes a gente não entende, não sabe o propósito de Deus, por que Deus está permitindo, meu Deus, de eu passar por tudo isso, mas a gente não sabe o propósito de Deus lá na frente, qual o fundamento que tem lá na frente, a bênção, o milagre, a vitória está lá na frente. Eita, Jesus! A gente perde aquilo que o Senhor tem preparado para os nossos corações, para as nossas vidas. A gente perde. Por quê? Por falta de fé, murmuração, questionamento. Aquele povo ali, ele perderam o milagre por causa da murmuração e a falta de credibilidade, porque eles não acreditavam. Quantos hoje não acreditam, não recebem mais o milagre do Senhor, porque não acreditam? Não tem mais fé o suficiente para o milagre acontecer, porque não crê mais. Por isso que nada acontece. Aquele povo ali, sabendo que via as maravilhas, os prodígios do Senhor, porque Deus mandava maná do céu, Deus mandava carne, Deus mandava tudo, todos os dias Deus alimentava aquela multidão, mas eles viram com próprios olhos, eles se alimentavam toda manhã e ainda murmuraram. Ainda endureceram o coração, ainda questionaram. Imagine nós hoje que nós não vimos, mas sentimos e sabemos que nosso Deus existe. Ali eles tiveram o privilégio, nós não temos, hoje nós não temos o privilégio que eles tiveram. A gente não tem, hoje nós não temos o privilégio que eles tiveram. E mesmo assim, vendo os milagres do Senhor, sabendo que o Senhor estava ali lado a lado, caminhando. De noite era tocha de fogo, aquela coluna de fogo. Durante o dia era aquela coluna de sombra, aquela coluna de nuvem. Diante daquele povo, eles viram. E aí endureceram o seu coração, ainda questionaram a Deus, ainda murmuraram. Imagine nós hoje, que a gente não tem esse privilégio de ver. Mas sabemos que papai existe, porque nós sentimos a graça e a presença dele. Nessa tarde o
o Senhor está falando, tem pessoas aqui na live que já era para ter recebido algo há muito tempo. Mas aquilo que era para ter recebido, chegado nas tuas mãos, a vitória, a promessa que o Senhor te prometeu, aquele povo tinha promessa, mas não receberam por causa da incredulidade. E tem pessoas nessa live que já era para ter recebido o milagre e não recebeu. Por quê? Por causa da murmuração, por causa do questionamento. O Senhor estava com a bênção pronta, estava tudo destravado, estava pronto para chegar nas tuas mãos, mas por causa da tua boca, uma palavra que sai da nossa boca, hoje ela leva a bênção de volta, a bênção ela sobe de volta, aí fica retida no mundo espiritual, a bênção fica retida, não acontece. Aquele povo não foi diferente, igreja. O povo não recebeu o milagre por culpa deles mesmos. E muitas das vezes a gente não recebe o milagre do Senhor. A culpa não é de Deus, a culpa é nossa mesmo. A culpa é nossa. Muitas das vezes a gente deixa a desejar, como aquele povo deixou. A gente deixa a desejar diante do nosso Senhor Jesus. Eu sei que é triste. O caminho é estreito, a prova tá doendo, tá doendo. Mas a prova ela não mata, ela só fortalece. A dor ela não mata, ela só fortalece. O deserto ele não mata, ele só fortalece. Por quê? Porque a gente aprende mais a adquirir experiência com Deus. Louvado seja Deus. Eu não sei qual é a prova que tu tá passando, qual é o deserto que tu tá passando, mas o Deus que eu sirvo, ele sabe. Não se preocupa, vai adiante. Não para, vai até o fim, persevera. Que teu milagre está chegando. A tua vitória está chegando. Não faça como aquele povo fez, não. Não questiona nem murmura, não. Vai, persevera, que a tua vitória está no final. Ela não está no começo e nem no meio, ela está no fim. Persevera que a vitória é tua, aleluia. Só não questiona, só dá graça ao Senhor. Agradece ao Senhor no meio do vale, no meio da tempestade. Mas pode estar doendo como for, mas uma coisa eu te garanto, que essa dor é para fortalecer a tua fé. Essa dor é para te aproximar mais do Senhor. Essa dor é para tu adquirir mais experiência com o Senhor, porque essa dor não vai te matar. Se é na área da enfermidade, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória do Senhor Jesus. Porque aquele povo ali sofreu porque quis, por causa da falta de fé, por causa da incredulidade. Não era para ter demorado aquele tempo todo no deserto, não. Não era. A promessa foi garantida, a promessa foi feita, o Senhor fez. Mas por que todos não receberam? Por quê? Que era para todo mundo receber? Porque o Senhor prometeu a Israel. A terra prometida, o Senhor prometeu a Israel. Era para todos terem colocado o seu pé na terra que manava leite e mel. Mas por que não receberam? Mas por que não entraram na terra prometida? Por causa da murmuração, por causa da incredulidade. Perderam o milagre, perderam a bênção. E muitas das vezes nós fazemos a mesma coisa com aquele povo. Muitas das vezes a gente não recebe por causa de fé, falta de confiança. Eu tiro por mim, igreja, quando eu falo por mim. Agora não, mas antes sim. Eu questionava o Senhor, por que isso, Senhor? Para que isso, Senhor? Hoje eu não faço mais isso. Mas eu fazia porque eu não sabia. Hoje eu não faço mais isso. Senhor, se eu estou passando por tudo isso, Pai, porque é permissão do Senhor. Eu sei que tudo isso tem um fundamento, tem um propósito. Eu não sei o que é, mas lá na frente eu vou entender. Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo comigo agora, mas eu posso entender depois. Porque aquele povo não estava entendendo nada. Por que papai estava conduzindo eles ali? A bênção estava diante deles. O milagre estava diante deles. Tem bênção chegando aqui, ó, eu vejo, eita Jesus. O Senhor me mostra pessoas que estão com a bênção pertinho, eita Deus. Tem bênção chegando aqui, olha, da parte do Senhor, eita Jesus. Irmã Andréia, prepara o teu coração, terra.
Prepara o teu coração, viu? Essa mensagem não foi Deus da irmã, foi o próprio Pai. Essa mensagem que o Senhor colocou no teu coração. Por quê? Porque através da tua vida, outras vidas vão ser abençoadas. Através da tua vida, outras vidas vão ser beneficiadas. Por quê? Porque essa causa não é tua. Essa causa é do Senhor. Através desse propósito, muitas correntes vão ser destravadas. Aquilo que estava travado, o Senhor vai destravar. Eita Deus! O Senhor vai destravar, porque a causa é do Senhor. O Senhor manda falar pro teu coração. Prepara o teu coração. Durante esses 3 dias, no último dia, tu vai ter a resposta. Aleluia. Tu vai ter a resposta. Porque não é você, é o Pai. Aleluia. É o Pai que vai fazer. Tem muitas bênçãos retidas, tem muitas bênçãos paradas, tem causa aqui, ó, perdida, causa perdida, que já era para ter ganha. Tá parada, por quê? Por que tá parada? A culpa é do papai? Não. A culpa é sua. Tem causa parada aqui, ó. Já era para ter decretado, a ordem já era para ser dada, mas tá parada. Mas o Senhor nessa tarde está falando, vou eu entrar, vou eu fazer. O milagre aquele povo perdeu porque não sabia o meu agir, o meu trabalhar. Eu estava conduzindo aquele povo. Nessa tarde o Senhor está conduzindo pessoas aqui, louvado seja Deus. Está conduzindo pessoas aqui, aleluia. Porque Moisés conduzia aquele povo, eita Deus. Eita Jesus, papai está levantando vidas aqui para conduzir uma nação. Papai está levantando vidas aqui para conduzir um povo na terra. Papai está levantando vidas aqui para conduzir uma nação na terra, para cuidar como Moisés cuidou. Moisés foi líder. Moisés liderou aquele povo até Deus permitir. Teve um tempo determinado para Moisés conduzir aquele povo. Quando Moisés chegou na sua velhice, foi conduzido a Josué. Josué, rei, ficou no lugar de Moisés. Josué foi nomeado por Moisés. Eita, papai está levantando pessoas aqui, está nomeando pessoas aqui para conduzir uma nação, para conduzir um povo na terra. Eita Jesus. Tá chegando o final do reinado. Papai tá tirando, eita Deus. Papai tá tirando e tá levantando os menores da casa. Tá levantando os pequenininhos para fazer aquilo que era para tu fazer e tu não fez. Papai tá levantando aquela pessoa que ninguém dá nada. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Papai está levantando vidas aqui, ó. Vidas aqui, vidas que pessoas mataram, falaram que não ia acontecer nada. Não dá oportunidade, não tem oportunidade, porque o coração queima. Não dá oportunidade para fazer aquilo que tem desejo no seu coração de fazer. Não tem oportunidade. Mas papai está levantando para fazer. Porque enquanto tu está aí querendo fazer, muitos estão te impedindo e muitos estão descendo a sepultura. A obra é grande, a seara é grande. É poucos os ceifeiros que têm amor na obra. Mas papai vai levantar e vai conduzir a seara. Porque a seara é grande. Tem vidas perecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Eita Jesus. Irmã Germana, prepara o teu coração, minha amada. Vem resposta do outro lado do Oriente para a tua vida, viu? Prepara o teu coração. Vem resposta do Oriente. Do outro lado, que tu nem imagina da onde que vai sair. Prepara o teu coração, viu? Tem vida, tem vida, tem vidas, tem vida. Muitas vidas vão te procurar. Porque o Senhor te levantou na terra como levantou Moisés.
O Senhor tem te levantado na terra como levantou Moisés. Moisés tem um momento na vida dele que ele não sabia para onde correr, ele não sabia o que fazer, por causa daquele povo na cabeça dele, questionando, falando. Tanto é que a Bíblia fala que quando ele tocou na rocha, era para ele tocar, ele bateu, porque ele cirou. Ele cirou por causa daquela multidão. Muitas das vezes você tem falado assim: Senhor, não vou aguentar não, eu vou abandonar o barco. Eu não vou aguentar não sei se eu vou suportar até o fim. Porque grande está sendo a prova. Grande está sendo a prova. Eita! É bombardeio de tudo quanto é lado. Eita, Jesus! É bombardeio na obra, é bombardeio dentro de casa, é bombardeio na igreja, é bombardeio por tudo quanto é lado. Só se vê bombardeio. Mas o Senhor está falando: filha, assim como eu fui com Moisés, assim como eu fui com Josué, assim eu serei na tua vida. Não temas. Grande vai ser o que eu vou fazer. Muitos perderam aquilo que eu tinha preparado, a promessa. Muitos deixaram de receber aquilo que eu tinha prometido. Muitos deixaram de receber por causa que endureceram o seu coração. Mas assim como eu fui com Moisés, assim como eu fui com Josué e fui com Caleb, assim eu serei com a minha igreja na terra. Assim eu serei contigo. Vai vir surpresa, filha. Se prepara teu coração. Da onde tu menos espera. Lá do lado do Oriente, lá do outro lado, vem resposta do Senhor para o teu coração, viu? Teu telefone vai tocar. Teu telefone vai tocar. E o Senhor manda eu falar para você, filha. Se revista cada vez mais espiritualmente das armaduras. E o Senhor manda eu falar para você: unja a sua casa todinha, por fora e por dentro. Unja seus filhos, unja a sua casa, unja seu carro, unja. Depois tu vai entender o porquê que o Senhor está mandando você ungir. Cada uma das servas do Senhor, irmã Juliana, unja a sua casa, unja seus filhos, unja a sua cabeça, unja. Não é eu que estou falando, é o próprio Pai que está mandando, a sua igreja. Unja os brais da sua casa contra todas as artimanhas do mal que está chegando aí. Unja seus filhos, unja suas esposas, unja suas cabeças, os homens, seus esposos, unja cada um, se unja, consagre a sua vida espiritualmente revestida, armadura espiritualmente do Senhor, revestimento, se revistam, se consagrem e unja as suas casas. Unja as suas casas, porque o que está chegando, o que já chegou, a palavra está se cumprindo, o que já chegou e o que está chegando mais ainda para não atingir o dos teus, principalmente as crianças. Principalmente as crianças. Louvado seja Deus. Esse final de semana aqui na cidade morreu 8 crianças. Então, unja seus filhos, unja sua casa, a igreja do Senhor, para que o mal não entre dentro da tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. As mulheres se unjam com óleo, o esposo se unja, o esposo, pastores, unja suas esposas, pastores, unja suas esposas, missionária, unja seus filhos. É o Pai que está mandando, unja. O recado está dado para que o mal não entre, não venha tocar nos teus. E apresenta a tua tenda aos pés do Senhor, porque é na tua tenda o mal não entra. Não há praga nenhuma que possa entrar dentro da tua casa. Aquele povo não recebeu o milagre porque
perderam ao milagre por murmuração. Não acreditou, não sabia o propósito do Senhor na vida deles naquele dia. O Senhor estava conduzindo ali para receber o milagre do Senhor. Perderam. Igreja do Senhor. A palavra do Senhor está falando. Quem obedece, recebe. Quem obedece, vai ver o agir de Deus. Porque o milagre está diante do Senhor. O milagre está diante de cada um aqui. A providência, o milagre da cura está diante de cada um aqui. Só depende de cada um receber. Receba da parte do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Porque Deus tem coisa linda para fazer. Daqui para o final deste ano, muita coisa ruim vai acontecer, vai. Mas também muita coisa boa vai acontecer. Porque o Senhor tem falado, dos meus eu guardo, dos meus eu cuido. Os meus eu cuido. Mas a palavra do Senhor fala, obedeça a voz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? E essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa tarde. Revestimento, igreja. Revestimento. Irmã Andréia, esses 3 dias, irmã Andréia. Revestimento, irmã Andréia. Revestimento. E vigilância, vigia. Vigia, 24 horas, vigia. Vigia com o teu pensamento, vigia com os teus lábios. O que vier na tua mente, olha, repreende. Aquilo que não é do Senhor, repreende. Eita, vem pensamento, está repreendido. Por quê? Porque Satanás vai cada vez mais se levantar e vai virar. Está repreendido, porque Deus vai fazer algo diferente. Vai fazer algo diferente. Mas para acontecer, não depende do Senhor, só depende da irmã. Louvado seja Deus, porque já era para ter acontecido há muito tempo, mas tudo tem um tempo determinado, na minha e na tua vida. Louvado seja Deus. Amém? Irmã Helena. Irmã Helena, fofinha. Eu sei que a senhora está no seu trabalho, né? Agora? Tá não? Tô não. Tá em casa? Amém. Olhe, preste bem atenção, varoa. Não pergunta nem por quê e nem pra quê. O que vier sobre a tua vida, mas por que, Senhor? Senhor, mas por que tudo isso? Por que está acontecendo tudo isso, Senhor? Não faça isso. Tu não vai entender nada na hora, tu vai entender lá depois, lá na frente. O que Deus vai causar aí no teu trabalho, na tua vida, viu? Tu não vai entender nada. Tu não vai entender nada. O reboliço que vai ter aí, mas meu Deus, por que tudo isso, Jesus? O que está acontecendo? Senhor, será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Não questiona. Senhor, aconteceu tudo isso, Senhor, eu não sei de nada, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Porque eu sei que é o Senhor que vai fazer, eu não posso fazer nada. Tem coisas que você tem que perder hoje para ganhar amanhã. Eu não sei qual é a tua profissão aí, não. Eu não sei qual é a tua profissão, o que é que tu vai fazer. Mas Deus vai tirar alguém. Deus vai tirar uma pessoa daí de dentro. Eu não sei o que é que vai fazer, o que é que vai acontecer. Mas vai sair alguém. Aí vai se levantar outra pessoa e vai dizer assim, eu vou ocupar o lugar dela. Eu vou ocupar, porque eu estou capacitada para isso. Ei, Deus capacita, Deus levanta e capacita aqueles que não são capacitados. E aqueles que se acham capacitados, papai vai, ó, tira. Ele tira, porque quem capacita é Ele. Então, minha amada, espera no Senhor. Fica na dispensação do Senhor, que eu não sei o que vai acontecer aí não, ó.
Mas eu sei que quem espera no Senhor não espera em vão. Quem espera no Senhor não espera em vão, tá? Se preocupa não. Vai vir cara feia, vai vir crítica, vai vir palavra. Se preocupa não, fica neutra. Não se contamina, fica neutra de tudo. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.